Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19, os novos rumos do financiamento público da educação no Brasil. O Sátrio Salles chega agora com as informações sobre a aprovação nesta terça-feira da PEC do Fundeb. O Senado aprovou nesta terça-feira, em um dia histórico para o ensino público brasileiro, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Uma das grandes conquistas com a votação da PEC é que, pela primeira vez, o Fundeb passa a ser constitucional, ou seja, ao invés de uma política de um governo, se transforma em política de Estado, dando assim mais estabilidade para os servidores da educação e maior segurança de cumprimento das regras para investimentos entre os estados, União e os municípios. Outra grande conquista é a contrapartida da União para os estados e os municípios, que passa dos atuais 10% para 23%. Pelo texto da emenda à Constituição, esta contrapartida de 23% deverá ser efetivada até o ano de 2026. Pelos cálculos do deputado federal Idilvan Alencar, do PDT, apontam que os 13% podem representar, entre os anos de 2021 e 2026, mais 56 bilhões de reais para o ensino fundamental, infantil e médio. A lei que criou o Fundeb vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Daí a importância da votação da PEC no Senado para garantir que, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, não haja descontinuidade na transferência de recursos para a manutenção da educação pública. O Fundeb é uma das principais fontes de financiamento do ensino e representa 63% dos investimentos públicos em educação básica. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h21, jornalista Beto Almeida. Esse resultado não poderia ser diferente. Depois de passar pela Câmara Federal, a PEC do Fundeb, que torna o Fundeb permanente, que garante mais dinheiro para a educação básica a partir de janeiro de 2021, foi aprovada sem dificuldades e com ampla maioria pelos senadores. Dos 80 senadores presentes, 79 votaram pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, que entra em vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Mais dinheiro para a educação, mais tranquilidade para os professores, que terão assegurados salários melhores e mais valorização, assim como também, Beto Almeida, melhor infraestrutura nas escolas, no ensino, para maior aprendizado por parte dos estudantes que estão matriculados na rede municipal de educação, no ensino médio, que é comandado pelos estados. E depois da aprovação nessa terça-feira, a PEC, o texto da emenda constitucional, será promulgado nesta quarta-feira em sessão do Congresso Nacional, a ser presidida pelo presidente Davi Alcolumbre, a partir das 11 horas da manhã. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Nos últimos 10 anos, eu não tenho dúvida, nessa última década, não houve matéria mais importante para a educação do que essa da aprovação do Fundeb. E por que é tão importante assim? Porque, na realidade, Zenor, esta matéria, ela colocou dentro da Constituição, de forma definitiva, a responsabilidade e o compromisso do Estado em arcar, em garantir recursos para a educação de forma permanente. Não é mais um programa de governo, não é mais um programa que está atrelado à vontade do governante. Agora é uma questão de Estado. Ou seja, a Constituição brasileira está hoje, com este artigo, vai ter incluído nesse artigo o compromisso de ter recursos para melhorar a educação brasileira. Porque a educação não se faz só com discurso, ela se faz
principalmente com recursos. E a partir de agora, Luziano, a gente vai ter essa garantia, quando eu digo de agora, porque o atual Fundeb, ele expira agora em 31 de dezembro, então a partir do 1º de janeiro é a garantia de que nós teremos, aliás, né, que possamos não, teremos, na realidade, esses recursos, como você bem disse, para financiar salário de professor, porque passa por aí, o professor tem que ser realmente valorizado, ele tem que ser qualificado, passa, Luziano, pela melhoria das condições das escolas e passa principalmente também, agora, mais ainda, pela participação, pela cobrança da comunidade escolar, dos pais, porque eles precisam acompanhar como esse dinheiro vai ser investido. E tem uma coisa interessante aí que eu notei no discurso do senador Cid Gomes, quando ele disse: essa é uma vitória que pode ser atribuída ao Poder Legislativo de forma completa. Infelizmente, eu diria, porque realmente o governo federal, com esse troca-troca de ministros da educação, não deu uma contribuição efetiva para que o Fundeb fosse aprovado. Ok, não é hora também de estar sapateando, pisando sobre esse fato, não. Eu acho que é uma vitória no geral, mas que o governo ficou ausente por meio do Ministério da Educação, isso é verdade. Até os últimos instantes que antecederam a votação da PEC na Câmara Federal, quando o governo tentou adiar, além de propor redução no volume de recursos destinado ao financiamento da educação básica, o governo queria também adiar para 2022 a vigência do Fundeb, ou seja, deixaria o ano de 2021 descoberto, e aí não se sabe, Beto Almeida, por quais razões, se econômicas, financeiras ou eleitorais, uma vez que em 2022 teremos uma nova eleição presidencial e quem estiver bem, com propostas que sejam bem assimiladas pela população, tende a ganhar notoriedade, tende a ganhar visibilidade e popularidade para converter esses requisitos em voto. Lembrar, Beto Almeida, que o Fundeb atualmente investe pelo menos 173 bilhões de reais na educação, no ensino infantil, fundamental e médio. Com essa PEC aprovada pelo Congresso Nacional a ser sancionada nesta quarta-feira, serão pelo menos 56 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Lembrar também, Beto Almeida, que entre 2021 e 2026 irá aumentar dos atuais 10% para 23% a contrapartida da União para os estados e municípios aplicarem na infraestrutura das escolas. É importante se ressaltar também que todo esse volume de dinheiro precisa ser bem aplicado, bem investido e que os estudantes, os professores, as lideranças comunitárias e especialmente os vereadores devem ficar vigilantes para que nós não tenhamos distorção na aplicação de um dinheiro tão importante para as famílias mais pobres sonharem com seus filhos na universidade e com um ensino de melhor qualidade. E até porque, Luziano, tem município que depende basicamente de 100% desses recursos do Fundeb para fazer investimentos na educação, para pagar professores e lembrando que ainda, por exemplo, agora está na lei, pode-se pagar até 70% dos valores que se recebe do Fundeb com salários de professores, mas é óbvio que tem município hoje que já aplica além disso. Aqui mesmo no estado do Ceará, tem município que está aplicando, dizendo, até 80% do que recebe do Fundeb no salário dos professores. São 7 horas e 27 minutos ainda sobre o Fundeb, Beto Almeida. Tem também confusão. O Supremo Tribunal Federal vetou o uso do dinheiro do Fundeb em pagamentos de aposentadorias de servidores da educação e garante com essa decisão mais dinheiro para o ensino público. Quem tem as informações é o Carlos Alberto. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu no último dia 17 que é irregular o uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundeb para o pagamento de aposentadorias de professores das redes públicas de ensino. A revelação do que está sendo chamada de pedalada contábil é feita nesta quarta-feira em reportagem do jornal O Globo, que destaca que, antes da decisão do STF, o Tribunal de Contas da União, TCU, já havia emitido uma decisão semelhante. Os docentes que deixaram de atuar nas salas de aula devem, segundo a decisão do STF, receber seus rendimentos da mesma forma que os inativos de outros setores do setor público, com recursos vindos da Previdência. De acordo com a reportagem,
a pedalada contábil de bilhões de reais, feita há anos por estados e municípios, para pagar professores e funcionários aposentados da educação com verba pública, destinada especificamente à manutenção e ao desenvolvimento da educação, foi considerada irregular pela Justiça e forçará um ajuste de contas já celebrado por especialistas. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Quando eu falei sobre distorção, que as pessoas, os professores, os alunos, os vereadores precisam ficar atentos a essas irregularidades, é esse tipo de desvirtuamento, Beto Almeida, como aconteceu no passado e o STF barra. E Luzenor, lembrando que o novo texto que nós acabamos de falar, que é o do novo texto do Fundeb, proíbe exatamente o uso de recursos dessa verba para pagar aposentadorias, para pagar o déficit previdenciário que existe hoje nos estados e nos municípios. Esse dinheiro é para quitar, é para pagar salários dos professores, de profissionais da educação que estão na ativa. A questão previdenciária é outro fator que os municípios têm que resolver de outra maneira, de outra forma. Isso já está muito claro, inclusive contraria o que acabou de ser aprovado na legislação agora atual do futuro Fundeb. Então, assim, se tem hoje prefeito ainda querendo, ou que já fez isso, vai ter problemas, Zenor. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto. Nós vamos conversar, Zenor, sobre essa decisão do TSE que obriga cota do fundo eleitoral para negros. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, estamos de volta neste bate-papo político, seu café da manhã aqui com o jornalista Beto Almeida. Do Supremo Tribunal Federal, STF, barrou nessa terça-feira a aposentadoria precoce para conselheiros do extinto Tribunal de Contas do TCM, que queriam se aposentar com menos de 60 anos de idade. Essa decisão, na realidade, não é dessa terça-feira, é do último dia 17, mas só foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal nessa terça-feira, como conta o Paulo Edson, direto da redação. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso para suspender a eficácia de dispositivo da emenda constitucional que cria aposentadoria especial voluntária aos ex-conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos municípios do estado. Na defesa da decisão, o ministro Roberto Barroso disse que tal aposentadoria viola a lógica da competência concorrente, abre aspas, ao legislar em sentido contrário a normas constitucionais federais existentes sobre a matéria, o que não é admitido, fecha aspas. A decisão do STF frustra os planos de aposentadoria precoce para o conselheiro em disponibilidade Domingos Filho, que tinha menos de 5 anos na função quando o TCM foi extinto e hoje está com 56 anos de idade. Outro beneficiário é o ex-conselheiro Hélio Parente, que pediu exoneração do cargo e em 2020 chegou a ter ato de aposentadoria publicado no Diário Oficial do Estado. Esta decisão também está suspensa. Direto da redação, Paulo Edson para o Alerta Geral. São 7 horas e 34 minutos. Tem um longo histórico sobre o Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, que foi extinto em 2016 pela Assembleia Legislativa e deixou 7 conselheiros em disponibilidade. 2, como citados os nomes pelo repórter Paulo Edson, jornalista Beto Almeida, são os conselheiros, ou no caso do Hélio Parente, ex-conselheiro do TCM, porque ele pediu a exoneração da função, e o conselheiro em disponibilidade, Domingos Filho, que são atingidos diretamente por essa ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Solidariedade e articulada especialmente pelo deputado estadual Heitor Ferrer, que quando da votação da proposta de emenda à Constituição do Estado extinguindo o TCM, se opôs à mudança, se opôs a qualquer benefício de aposentadoria para conselheiros que não se enquadravam nos critérios previdenciários para garantir a aposentadoria. Exatamente isso que você falou, Luciano. E olha, o entendimento aí, é lógico que essa decisão do plenário do Supremo, ela na realidade vale até que o mérito, né, seja julgado. Mas
Isso reforça ainda mais o entendimento da inconstitucionalidade desta lei que foi aprovada aqui no ano passado pela Assembleia Legislativa. Aliás, a Assembleia Legislativa precisa talvez tirar algumas lições desse processo todo, porque tem várias coisas na Constituição, emendas que são aprovadas à nossa Constituição que vêm sendo questionadas em ações depois no Supremo Tribunal Federal. E aí você percebe claramente que não adianta fazer, Luciano, esse casuísmo e principalmente mexer na carta maior do nosso Estado, que é a Constituição Estadual. Porque vem questionamentos depois. Na época, o deputado Heitor Ferrer, quando disse que ia questionar essa decisão aqui da Assembleia de conceder uma aposentadoria especial voluntária, Luciano. Olha o termo, aposentadoria especial voluntária. Se eu quiser, eu peço. Se quiser, eu peço para ex-conselheiros que estavam em disponibilidade, que não reuniam as condições previstas para sua aposentadoria, não tinham tempo de serviço, não tinham a idade. Pelo menos 5 anos no exercício da função de conselheiro. Exatamente. No caso, o conselheiro em disponibilidade, Domingos Filho, não alcançava essa exigência, essa regra. E nem a idade. Já no caso do Hélio Parente, ele pediu a exoneração. Pior ainda. E mesmo assim foi contemplado com a aposentadoria precoce, também derrubada já em outra decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal e ratificada nessa decisão do último dia 17. Exatamente, você lembrou bem, o ministro Luiz Roberto Barroso já havia decidido por suspender os efeitos dessa emenda aqui, a Constituição Estadual, e coloca claramente o seguinte: na época, quem botou a cara a tapa aqui para colocar esse projeto em votação foi o deputado Osmar Baquite. E aí tá aí no resultado que deu. Mas ainda Dois pontos nessa questão para o ouvinte e o internauta entenderem melhor, jornalista Beto Almeida. Quando você fala em aposentadoria precoce, significa dizer que os conselheiros garantiriam uma aposentadoria bem antes dos 65 anos de idade, exigida essa idade para os trabalhadores, no caso dos homens. E outro aspecto é que essa aposentadoria seria na faixa de R$25 mil, entre 25 e 30 mil reais. Exatamente, doutor, contrariando completamente o esforço colocado aqui e as argumentações utilizadas em âmbito federal e estadual para a reforma da Previdência. Todo trabalhador brasileiro, inclusive o servidor público, está pagando hoje, doutor, o preço disso, entrando com a sua cota de participação. No entanto, um segmento bem minoritário, mas ainda assim com bastante força dentro dos legislativos, conseguem furar essa determinação e simplesmente se aposentaram com privilégios que nenhum outro brasileiro tem. Então é esse o absurdo também que se coloca. São 7h38. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão nessa terça-feira, jornalista Beto Almeida, de garantir de forma proporcional ao número de candidatos negros e candidatas negras nas eleições a divisão do tempo da propaganda de rádio e da televisão e também dos recursos do fundo eleitoral. Exatamente, Luciano. Você lembra que a gente falou aqui? Isso era uma consulta que havia sido feita pela deputada Benedita da Silva, que é lá do PT do Rio de Janeiro, e ela tinha colocado exatamente essa questão como uma representação do movimento negro, ela defendendo que fosse também determinada uma cota equivalente a 30%, como é hoje, por exemplo, como já está em lei hoje a determinação dessa cota para mulheres. Então o TSE começou a analisar essa questão, houve algumas reações, mas o entendimento ontem da corte é que sim, os negros terão direito a ter determinadas uma cota dentro do fundo eleitoral para financiar suas campanhas, como é o caso das mulheres. Esse entendimento do TSE, no entanto, não se aplica para as eleições agora de 2020. Isso já passa a valer para a eleição de 2022. Tem algumas reações de... Um dos argumentos nesse caso é porque a legislação que disciplina as eleições sempre é aprovada de um ano para outro, ou seja, com um ano de antecedência. Mas esclarecer também que entre os pontos questionados pela deputada federal Benedita da Silva, que é do PT do Rio de Janeiro,
quando ela reivindicava ou questionava sobre a criação de uma cota para as candidatas, os candidatos negros, essa decisão foi rejeitada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Isso, exatamente. Do TSE, melhor dizendo. Do TSE, melhor dizendo, porque o argumento, Beto Almeida, é de que essa decisão deve ficar nas mãos dos deputados federais e senadores, ou seja, do Congresso Nacional, a definição de uma cota. Exatamente, inclusive, Luciano, porque essa foi uma das críticas feitas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que esperava que o Supremo Tribunal Federal não fosse legislar sobre isso, porque essa decisão, de fato, cabe ao Congresso. Então vem daí essa preocupação do Supremo em deixar esta responsabilidade de definir o valor dessa cota ao Congresso Nacional. São 7h41. Corrigir aqui, Beto Almeida, que essa decisão é do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E sobre esse assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator dessa consulta da deputada Benedita da Silva e que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou que a decisão sobre incentivo às candidaturas de negros e negras nas eleições é um marco no combate ao racismo, como conta o repórter Carlos Alberto. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, é relator da consulta sobre maior estímulo para a participação dos candidatos negros nas eleições, considera que a decisão dessa terça-feira representa uma decisão histórica e de combate ao racismo. Abre aspas, há momentos na vida em que cada um precisa escolher em que lado da história deseja estar. Hoje, afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo e que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Fecha aspas, disse o ministro Barroso, ao destacar ainda em suas palavras. Abre aspas, com atraso, mas não tarde demais, estamos empurrando a história do Brasil na direção da justiça racial, fecha aspas. Segundo ainda o ministro Luiz Roberto Barroso, a Justiça Eleitoral está reparando injustiças históricas trazidas pela escravidão, assegurando a igualdade de oportunidades aos que começam a corrida para a vida em grande desvantagem, possibilitando que tenhamos negros em posições públicas de destaque e servindo de inspiração e de motivação para os jovens que com eles se identificam. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Como o tema é eleição, jornalista Beto Almeida, vamos entrando aqui na reta final do bate-papo político para falar também que o PDT entra em uma nova fase de discussão sobre o candidato a ser escolhido na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Os 5 pré-candidatos do PDT à sucessão municipal estarão no último debate nessa quinta-feira sobre temas gerais em relação à cidade de Fortaleza. A partir daí, somando com o resultado de pesquisas qualitativas e quantitativas, o PDT definirá pelos próximos 15 dias quem irá representar o partido na disputa pela prefeitura da capital. Pois é, Luciano, esse é o encerramento desse ciclo de debates promovido pelo PDT entre os seus pré-candidatos. No entanto, inclusive amanhã esse último debate vai ser mediado pelo prefeito Roberto Cláudio. No entanto, o PDT chega ao final desses debates uma completa indefinição sobre de quem será realmente o pré-candidato ou o candidato que será ungido aí para disputar a sucessão do próprio prefeito Roberto Cláudio. Eu não sei por que essa ênfase de completa indefinição, porque se são 5 pré-candidatos à prefeitura, é natural que tenha uma indefinição até o último instante definido pelo próprio PDT para definir o candidato. Ou seja, a convenção está marcada para o dia 12 de setembro, a princípio, e até 24 horas antes, ou até na hora da convenção, que será virtual, o PDT anunciará a escolha do candidato. E com um detalhe, Beto, porque nós teremos as convenções municipais até o dia 16 de setembro. Exatamente, Luciano. E agora, então, por isso que eu digo que eu não entendi essa sua ênfase em completa indefinição. Estão os pré-candidatos sendo avaliados. Não, eu digo completa indefinição porque se eu perguntar para você, você tem certeza, convicção, por exemplo, de que o nome que será ungido daí sairá desses 5?
Ou pode, de repente, haver uma surpresa, sair um nome aí que seja de fora desses 5 pré-candidatos. Não descarte essa possibilidade. Então, essa possibilidade é real, ela existe. Então, nós chegamos depois de um ciclo de debates longo, com todos esses 5 pré-candidatos, e nós não temos hoje nem sequer uma luzinha ali. Mas eu creio, jornalista Beto Almeida, Almeida, eu creio que pelo envolvimento desses 5 pré-candidatos, e o PDT escolheu, no cenário de que entre eles sairá o nome para representar o partido na corrida eleitoral. Eu nem sei. Daí eu acho pouco provável que nós tenhamos um nome excluído, fora dessa lista para a disputa pelo PDT. É um sentimento. Claro que no dinamismo da política tudo é possível. Exatamente. Nada está fechado. Agora, Luciano, só para encerrar, tem uma notícia boa. A Lucínia já está avisando que tem que encerrar. Você é demais, viu? 575 mil reais de crédito especial foi o que o governo conseguiu aí aprová-los e não encaminhar. 575 milhões de reais. 575 mil reais, quem mexe é você, Beto. Daqui para lá, o governo federal. Exatamente. É milhões. Milhão de reais. Isso para setores naval e também da Infraero. Quando eu falo naval aqui, o beneficiário vai ser a Companhia Docas do Estado do Ceará, que vai se tornar, com certeza, muito mais competitivo ainda no mercado. São 7h46, final de bate-papo político. Beto Almeida tem muito mais daqui a pouco no Alerta Geral com a Lucinha Barbosa. A você, ouvinte internauta, você, jornalista Beto Almeida, até o nosso próximo encontro amanhã, às 7 horas. Um bom dia, até amanhã.